Em 2010, a Disney comprou os direitos da Lucasfilmes com a proposta aí de fazer uma nova leva de filmes para a nova geração. Será que eles conseguiram? Cara, eu lembro do hype pro Despertar da Força, lá em meados de 2014, 2015, né? Até a estreia. Eu lembro que muita gente voltou, assim, das cinzas para tentar acompanhar os fãs mais antigos que só acompanhavam os filmes, não as mídias derivadas, animados com o retorno de Guerra nas Estrelas nos cinemas, né? Quanto tempo sem ter filme, hein, Lucas? É verdade, é um fenômeno cultural, né? Fenômeno da cultura pop, o blockbuster. Então sempre quando tem essa volta de Star Wars, todo mundo quer assistir, independente da experiência, do que tem achado ou não tem achado. Isso traz nos fãs, ou quem acompanha até esporadicamente, uma paixão, né? É verdade. E todo mundo, pelo menos no primeiro, é aquele estardalhaço, né? Eu lembro. Vai nos cinemas e tal. Eu lembro que a gente pegou a pré-estreia do Despertar da Força e muita gente, jornal fazendo mídia, né? Tinha matéria, tinha gente fazendo entrevista. E a partir daquele momento a gente começou a entender como a Disney trabalhava, né? O primeiro filme, que é o Despertar da Força, ele agradou o público, assim, de forma geral, né? Apesar de ser um repeteco aí de A Nova Esperança, foi um filme mais seguro. Ele tem a técnica do remix, né? Inclusive, quem quiser procurar no YouTube, Everything is a Remix, explica um pouco o que foi feito ali no Despertar da Força, né? Então ele pegou uma série de elementos interessantes, remixaram ali para fazer sentido, junto com a técnica lá de JJ do Mystery Box, né? E muito lens flare também, né? E recheado de lens flare pra você ficar um pouco cego assistindo o filme. E aí um pouco tempo depois começaram a sair as primeiras informações da sequência, né? Muita gente aí ficou com o pé atrás porque trocaram de diretor na época, né? Teve o Rian Johnson aí assumindo a franquia, e em 2017 chega Os Últimos Jedi, um filme aí que dividiu opiniões. A gente tem a primeira quebra aí dentro dessa nova trilogia, teve gente que amou o filme, teve gente que odiou. Eu sempre vi um 8 em 80, né? É muito difícil você encontrar alguém que tenha tido o meio termo. O Rian Johnson é até um diretor interessante, acho que não há um problema necessariamente ter diretores diferentes dirigindo a saga ou a trilogia. Harry Potter teve isso, né? Exato, e isso tudo depende de como é gerenciado. O problema de The Last Jedi é que ele se empenha em muito tempo em subverter uma série de coisas do filme anterior. Então é uma experiência de subversão constante ali que você tem e que termina assim, pra Star Wars eu acho que foi demais. Sim. Eu acho que isso talvez funcionasse em outro lugar, em uma série, mas... No livro, né? Em um segundo filme, etc, onde você necessariamente precisaria desenvolver os personagens, andar com a trama. Afinal de contas, se você pensar em 3 atos, seria o ato do meio, é o ato justamente de desenvolvimento. É tipo o nosso Império Contra-Ataca 2.0, o que acontece? Né? Terminou que ele subverteu demais o que foi colocado, e aí terminou as pessoas tendo essa sensação. Às vezes as pessoas nem sabem o que foi que aconteceu, só sentem, tipo assim, não gostei, mas provavelmente você não gostou por causa disso. Ele subverteu demais. É que ele abre um leque de possibilidades que você fica assim, sem chão, né? Será que eles vão fechar isso? Será que o outro filme vai arrumar? E aí que vem o grande lance, né? Como a Disney optou por trabalhar no mesmo modelo de George Lucas, tanto na trilogia clássica quanto na prequel, 3 filmes. É uma medida até um pouco arriscada porque nós estamos acostumados em várias sequências, sobretudo aí por conta desse universo cinematográfico da Marvel, e muita gente pensou que isso ia acontecer com Star Wars, a gente teria mais filmes dentro da linha regular que a gente conhece. A gente teve alguns derivados aí no meio, como o Rogue One, o Han Solo, mas muita gente achava que a gente teria mais filmes aí com os Skywalker, e não foi o que aconteceu, e aí estreou a Ascensão Skywalker, que mais uma vez, assim como Os Últimos Jedi, dividiu o público. Dividiu, cara. Eu acho que nós estamos gravando aqui na sexta, né? O filme estreou de quarta para quinta e realmente quem assistiu, a crítica e os fãs eles estão divididos, sobretudo porque... O que acontece? Eu acho que tem uma experiência de antemão que funciona e que funcionou nessa trilogia toda, são os efeitos especiais. Ah, com certeza. Certo? Então nós temos efeitos práticos, efeitos especiais de primeira linha. Eu acho que não tem nada que alguém diga assim, o efeito não ficou tão bacana, o visual... Cara, a fotografia... É Star Wars, e é LucasArts, a fotografia dos filmes são belíssimas, os efeitos especiais, o design de som, toda essa parte técnica, eu acho que essa trilogia dá pra emoldurar várias cenas, né, cara? É um primor, e eles trouxeram, sobretudo, o trabalho novamente com os efeitos práticos. É verdade, tem muito modelismo, né? Isso, o efeito prático dá uma outra sensação na hora que você tá assistindo o filme. É fato, certo?
Então eles trouxeram esse negócio dos efeitos práticos, trouxeram também maquiagem digital, né? Uma coisa que funciona bem também. Então acho que o mérito dessa, digamos assim, dessa gestão da Disney seria nesse quesito sobretudo. Eu gostei da trilha sonora de forma geral também franquia, gostei. não necessariamente nesse último filme. Então, Ascensão Skywalker ele vem com a missão de encerrar a trilogia, que é um trabalho complicado porque ele não encerra só a trilogia, ele encerra uma saga de 9 filmes, né? Ele tá encerrando uma história gigantesca que tem 4 décadas de existência, 42 anos na verdade, né? Porque o filme ele estreou exatamente quando a Nova Esperança completou 42 anos, né? Eles fizeram essa brincadeira aí pra fazer uma homenagem ao primeiro filme de George Lucas que foi lançado lá no finalzinho da década de 70. E aí, o grande lance desse filme é que ele precisava costurar as pontas soltas que foram deixadas por ele, Despertar da Força. As pontas soltas deixadas por eles mesmos. Exatamente. Isso é importante relatar, porque antes de a gente começar sobre tudo, é importante a gente dizer o seguinte, ter o contexto. O contexto nós estamos falando da Disney, nós estamos falando da maior indústria do planeta. Hoje dinheiro, tá evidente isso, dinheiro né? infinito. E o que nós esperamos é simplesmente não ser nada complexo, não. É um roteiro, uma história que tem início, meio e fim, que funcione, pode ser simples, os filmes da Marvel, mas né, que cara? sejam legais e divertidas. É o básico. E os filmes, eles divertem, até certo ponto, né? Só que o que eu achei desse novo filme, a sensação que eu tive assim que eu saí do cinema, antes de contar um pouco da história, é que ele passou muito rápido. Né? Ele aconteceu muito rápido, eu comentei isso na crítica escrita lá do Mega Hero, só avisando que vai ter spoiler nesse vídeo, então se você não assistiu o filme ainda, não continua. Eu fiquei assim com a sensação de que acabou muito rápido. E realmente acabou muito rápido porque é o filme mais curto de Star Wars e tem muita informação para ser digerida em um curto período de tempo, né? O J.J. Abrams ele tenta ressignificar tudo que foi mostrado nos últimos Jedi de uma maneira completamente diferente, subverte mais uma vez. E descartando algumas coisas. Descartando algumas coisas, obviamente, para agradar o grande público de fãs. Eu percebo que esse filme, ele meio que tenta se desculpar dos fãs por conta dos últimos Jedi. Existe essa hipótese, né? Eu tenho outra hipótese que é o seguinte. Qual Eles já tinham meio que um plano, um esboço de um plano para esses 3 filmes. E que foi descartado? E que Rian Johnson, eu acho que olhou o plano e falou, eu não vou fazer esse negócio não. Eu vou fazer o meu filme. Inclusive tem uma entrevista dele falando sobre essa questão dos filmes, de fazer um filme diferente. E quando esses filmes, por exemplo, Star Wars foi feito, ele foi feito pensando em ser um filme diferente, não seguir. Só que eu discordo um pouco do Rian Johnson, porque nós estamos falando de uma saga. O primeiro filme de Star Wars é uma coisa. Isso. A saga é outra história. Exatamente. Tem uma linguagem já desenvolvida e etc. Que se você tirar disso, descaracteriza, né? O ritmo de um filme é extremamente importante. Então se você acelera muito o ritmo, não é tão legal. A não ser que isso seja intencional, como aquele adrenalina, isso, né? ou Velozes e Furiosos, né? Então assim, faz sentido quando você tem essa intenção realmente de estética, mas não é o caso que nós estamos falando. Quando ele fica muito lento também, é um problema. Então é interessante você ter uma dinâmica. É que eu acho que o JJ ele não deu tempo de você mastigar as cenas, você vai engolindo, cara. Eu fico perguntando por que o filme não tem 3 horas. Isso eu gostaria muito que tivesse. Porque, veja bem, ele podia ter todo aquele elemento, mas ser um filme com mais dinâmica. Talvez isso corrigiria alguns problemas. A sensação que você tem que parece que você não tem para respirar de tanta informação que é colocada na tela, isso diminuísse. E você conseguisse curtir o filme e degustar melhor as informações, os personagens, tudo que está acontecendo. Afinal de contas, é um filme que vai fechar a saga. Aí eu fico me perguntando por que o filme não tinha 2 horas e meia, 3 horas. Vamos ver isso aí. Cadê esse? Vamos agora pro J.J. Abrams Cut, né? Tudo na beleza Snyder Cut, vamos ver esse corte aí. O que acontece é que a gente tem um salto aí de tempo considerável, né? A gente sabe que a Rey e a Leia começam a treinar, né? A Leia tá passando os últimos ensinamentos pra Rey, ela tá bem debilitada. E a galáxia agora está com uma situação mais problemática ainda, além da Primeira Ordem, porque circulam rumores de que o Imperador Palpatine voltou aí das sombras, né, cara? Isso assusta todo mundo. Um grande vilão aí de toda a saga Star Wars está presente em todos os filmes. Ele está de volta. E aí tem 2 situações. Precisamos destruir a Primeira Ordem e também precisamos conter essa nova ascensão de Palpatine, né? Que está construindo um exército gigantesco aí nas bordas da galáxia, em um planeta aí chamado Exegol, aí um planeta bem interessante. Eu gostaria que ele fosse mais explorado em outras mídias. É muito bacana o conceito. E é claro, nós temos aí nossos protagonistas voltando, né? A Rey tentando trilhar os caminhos Jedi, tentando se reencontrar, né? Encontrar, na verdade, quem ela é de fato. O Finn, o Poe e os outros personagens junto com a rebelião pra enfrentar a Primeira Ordem. E aí nós temos esse panorama que é basicamente o que aconteceu no final do Despertar da Força. Então você tem a impressão de que o JJ ele tá continuando o filme que ele dirigiu e não o filme dos últimos Jedi. Foi a sensação que eu tive, que ele fez do 7
pro 9, e dentro do 9 ele criou seu próprio episódio 8. Sabe, eu senti que esse filme são 2 filmes em um, e talvez por isso tenha um ritmo mais corrido. Agora, a gente precisa falar que isso é um absurdo. É um absurdo. A gente precisa de ser dito isso. Gente, isso é um absurdo. Como é que a Disney Deixou isso acontecer. deixou isso acontecer? A gente tá falando de Star Wars, blockbuster, Parece que saga. teve uma briga aí de diretor, né, cara? Pô, referência da cultura pop, e os caras deixam acontecer isso. Sabe, rapaz, era melhor assumir o erro e fazer mais um filme, cara. Pra poder dar tempo de você, pelo menos assim, a gente não tá discutindo aqui nem o que tem no filme, a gente tá falando assim, ó, gente, precisa de um pouco mais de espaço pra ser estabelecido as coisas. Isso aí é até bom pro meu toque, imagine se fossem 10 episódios, a ficha é tão mais bonitinha. Né, ainda até se podia fechar no 10, né? Ia ficar legal. Então, eu concordo exatamente com você. A Disney, com a Marvel aí, né, cara, o grande sucesso da década, que fez filmes amarradinhos, contidos, eles poderiam ter repetido essa fórmula em Star Wars. Não a fórmula Marvel, mas a fórmula de você ter alguém por trás para guiar o que está acontecendo dentro do universo. Uma pessoa, olha, vamos com calma nisso aqui, isso aqui encaixa com isso aqui, eu acho que a gente pode expandir isso aqui a gente pode conter. Então ter alguém para direcionar isso que está faltando na Disney, e eu torço que isso aconteça agora, a partir dos próximos filmes e séries que vão vir. Porque sabe o que é interessante? Isso meio que já acontece em outras coisas. O Rebels tá aí. Eles fizeram 4 temporadas bacanas. Tá rolando Mandaloriano. Resistance, que é mais novos. Resistance, enfim, tem outras produções da Disney envolvendo Star Wars que eles conseguem ter uma qualidade mínima. Sabe o que eu sinto, Lucas? Que Star Wars é uma franquia muito grande e a Disney meio que não soube lidar 100% com o potencial da marca. Eles fazem desleixo no produto principal. Esse que é o Esse que é o problema. Porque, perceba, começou em 2015 e as outras mídias derivadas foram saindo depois. Então o que eles tinham feito já no filme, eles não tinham como desfazer, como fizeram agora para tentar desfazer e agradar o público. Só que no final das contas, assim, eu vou até bater um pouco de frente com o Lucas, eu gostei do filme por outros motivos. Tá? Eu concordo realmente que ele é bagunçado, tem muita informação, ele coloca 2 filmes em 2 horas, isso é um absurdo, mas eu digo que é um filme que ele é o mais Star Wars por ele trazer mais elementos do universo. Né? Você vê mais coisas de Star Wars nesse filme, então você vai ter batalha de sabre de luz, você vai ter o uso da força em vários níveis diferentes, você tem Sith nesse filme, você tem perseguição com Hyperdrive no espaço, dentre outras coisas que são marcas registradas de Star Wars. O problema é que são várias coisas de vez, né? Mas todos os elementos estão ali, foram todos apresentados. Sem contar que nós temos a volta de um vilão que ele é muito importante na franquia, que é o Imperador Palpatine, né? O Darth Sidious, que é um dos meus personagens favoritos de Star Wars. Eu acho que poderia ter sido mais explorada essa volta dele, mas só o prazer de ver ele em tela, sabe, me deixou contente. Sim. Porque eu gosto do personagem, eu gosto do ator, ele tem presença, nossa, a voz dele, quando você escuta a voz dele, principalmente no cinema, cara, é um negócio assim, creepy pra caramba. Poderia ser estabelecido poderia. Pelo menos no segundo filme. Eu concordo, eu acho que poderia ter sido estabelecido até no primeiro, começar a dar uns breves teaserzinhos, nossa, será que tem alguém por trás que é maior? Isso. E outra coisa que eu gostei, que eu achei que eu não ia gostar tanto, foi o Kylo Ren. Apesar da cena final que eu achei desnecessária, beleza, vocês que assistiram sabem o que é, eu gostei mais do personagem nesse filme do que nos últimos Jedi, sabe? Eu achei que ele foi mais efetivo, ele buscou mais os caminhos que ele estava tentando trilhar, assim como os personagens secundários ficaram mais em conjunto. Eu acho que o JJ, ele tentou pegar a fórmula do Han, da Leia e do Luke e jogar nesse filme. Porque se você pegar os últimos Jedi, por exemplo, o Poe tá em um canto, o Finn tá em outro, a Rose tá em outro e a Rey tá no outro. Nesse filme ele juntou todos novamente pra uma última missão. E eu gosto muito disso, dessa aventura. É que na verdade isso faz parte da linguagem de Star Wars. Isso, exatamente. Né? Meio que tudo Star Wars você tem uma equipe. Você teve isso nas prequels, né? Com Obi-Wan, Anakin e Padme. É o que George Lucas gosta de fazer, que ele gosta de rimar. Isso. Então ele gosta de fazer rimas visuais e temáticas, etc. E com os personagens, que é uma linguagem, e o JJ trabalhou isso no primeiro e nesse segundo filme, nesse terceiro filme. O Rian Johnson meio que não fez isso assim, deixou isso no passando, e que é um problema que a gente estava comentando aqui. Existe uma linguagem Star Wars que é preciso ser respeitada, porque senão você não reconhece tão quanto você reconhece esse agora. Exatamente. Mas aí qual a questão? Você pode até reconhecer, olha, você pode olhar para um prédio e falar, esse prédio tem janelas, esse prédio tem... Mas o prédio tá caindo aos pedaços, né? Mas você reconhece pelo menos que é um prédio, né? Talvez esse seja o mérito do primeiro e do terceiro filme, né? Eu acho que assim, vai ser um filme que a gente vai refletir mais vezes.
né? Eu pretendo ver de novo para pegar algumas coisas que eu perdi por conta desse ritmo, né? No cinema você tá com aquela ansiedade para saber o que vai acontecer, aí quando você vê uma segunda vez você já percebe algumas outras coisas. Pode ser que minha opinião mude, hoje eu gosto do filme, pode ser que eu goste mais ou pode ser que eu não goste dele de jeito nenhum, sabe? Mas até o momento eu acho que dos 3 filmes dessa trilogia ele é o mais Star Wars, sabe? Ele é o que foi mais fiel com a mitologia, mas ele é o mais apressado em tentar entregar um material para os fãs. Ele se preocupou tanto em agradar os fãs que foi muito rápido. Agora é o que tem mais elementos, mas consequente a isso, ele é o que tem mais furos também. Mas... Por ter mais elementos, a quantidade maior de coisas que eles tiveram que fazer, é o que tem mais furos de roteiro, assim, em relação à própria... Porque a questão é a seguinte, não é nem que certas soluções que eles encontraram no roteiro não poder. A gente não está nem discutindo isso, a gente está discutindo o seguinte: certas coisas não tiveram tempo de ser desenvolvidas. Sim. Então, uma coisa é você desenvolver, que é o correto se você fazer quando você está fazendo cinema, e outra coisa é meramente informar você que está acontecendo. Olha, uma bomba explodiu, não sei quem foi para não sei quem. Você não mostra a ação do personagem fazendo essas coisas. Ou então você mostra muito rapidamente, alguns segundos, ou uma cena de 1 minuto. Então isso ficou complicado. E que vai acabar vendo retcon agora, né, cara? Porque não fizeram um filme de 3 horas. Já que, meu irmão, o bicho já tá pegando, a gente precisa pelo menos fazer com que esse filme funcione como um filme mesmo, né? É mais orgânico, né, Lucas? Que ele tenha ritmo, que ele tenha mais harmonia, que as coisas ficam mais... como se tivesse uma cola ali, né? A coisa tivesse mais harmoniosa, as engrenagens estivessem funcionando direito. E infelizmente, aí tem esse problema que a gente estava conversando mais cedo, que os filmes ressignificam os anteriores. Então, eu pelo menos da minha parte, eu estava assim com honestidade intelectual, assim, no sentido de que, eu vou esperar, vou assistir até o último filme, até o fim. Tem que ser o final, aí depois eu vou pensar sobre isso. Traçar um panorama, né? Eu não vou fazer um pensamento precipitado sobre a saga, etc. Mas realmente o que foi feito com essa nova trilogia, a gente precisa cobrar pra Disney no sentido, a gente não precisa fazer nada demais não. História simples, início, meio e fim, primeiro, segundo, terceiro ato. Eu vou dizer uma coisa. E efeitos especiais. Os filmes derivados, por mais que muita gente fale mal, eles são bem amarradinhos. Cara, isso, cara. Tá vendo aí, ó? O Rogue One e o Han Solo são bem amarrados, cara. Exato. Então, o pessoal tava reclamando de Han Solo, mas Han Solo, é claro que, novamente, tem certas coisas do universo, né, que eles colocaram lá, mas o filme tem início, meio e fim, né? O filme tem um arcozinho ali, bonitinho. A gente espera minimamente isso. Infelizmente a Disney não conseguiu entregar necessariamente essa experiência mínima, digamos assim, do ponto de vista da saga e de alguns filmes, né? Esse terceiro mesmo ficou muito corrido, teve que resolver muita coisa em pouco espaço de tempo, tem uma série de coisas que são desnecessárias, né? Tem uma série de soluções que são preguiçosas, tem soluções que eles colocaram que simplesmente você fica assim, não é possível que eles pensaram isso, né? Porque você podia pensar tantas outras coisas, tá ligado? Que tem verossimilhança com as regras daquele universo. Acho que esse é o problema também. Existe um fenômeno que é verossimilhança. Talvez são as regras, conhecer mais de Star Wars. Com as regras estabelecidas daquele universo. Então, se você não conhece tão bem aquele universo, fica difícil de você estabelecer a verossimilhança. E eles pecaram um pouco em relação a isso. É claro que, como você, também gostei de ver Palpatine de novo lá nas telas. A fotografia do filme é bonita. Cara, aquela cena dos Destroyers dá pra emoldurar, né? Assim, se dá pra tirar vários print screens, ou mandar fazer quadros, as cenas de ação, as coreografias, etc. Tem uma cena que eu gosto bastante do filme. Você vai se divertir, aquela do cara. deserto, Agora... que a Rey tá numa perseguição, que tem os troopers com jetpacks. Aquilo é sensacional, cara. Aquilo é Star Wars. Eu só torço, na verdade, assim, que a Disney veja o que ela errou nessa trilogia e tente reparar, e o que ela acertou, bola pra frente, cara. Eu acho que o que a Disney acertou, né, nessa trilogia, ela não tem medo de trazer elementos do universo expandido, né? Eu já percebi que eles trouxeram algumas coisas aí que há alguns anos atrás eu nunca imaginar ver em tela, né? A gente tem o retorno de Palpatine, fantasmas da força de outras mídias aparecendo aí, então isso é muito legal, significa que a Disney tá começando a quebrar, dá pra perceber essa ruptura da Disney, então eu só torço que daqui pra frente venham filmes melhores. A trilogia pra mim, como um todo, não é a melhor trilogia, mas tem bons momentos. Eu gosto do Despertar da Força, Os Últimos Jedi me dividiu um pouco, e esse último filme eu gostei, apesar dos problemas, porque pra mim ele é um filme de Star Wars, mas ele tem uns problemas que precisam sim ser vistos pra não serem cometidos novamente. Cara, tem que cobrar dos caras, assim, não é nada... Veja, não é uma questão de ser fã de nada. Existe um fazer, certo? Que é fazer filmes,
e que não precisa ser complexo, não precisa ser nada, é uma questão simples para você, pro filme funcionar, para qualquer filme funcionar, entendeu, Sim, cara? sim, concordo. Então a gente tem que cobrar isso, a gente tá ao ponto de cobrar o mínimo. Cara, faça um filme, início, meio e fim, com um arco bonitinho, fechando, não precisa ser nada complexo, pode ser simples, pode ser uma história tranquila, com um efeito especial. Os efeitos especiais a gente não tem nem o que dizer, realmente essa série não tem nem... aí é primoroso, mas, cara, a história é importante, que afinal de contas, tá sendo contada uma história ali, entendeu, cara? Não são só os efeitos especiais estourando na tela. A proposta deles é contar a história daqueles personagens, daquele universo, e é necessário se preocupar com isso. É necessário que não só os fãs, mas todo mundo cobre. Bicho, não dá pra ser dessa forma. Principalmente com Star Wars, que é uma joia da cultura própria, cara. É um dos pilares. Eu um falei dos isso, pilares. falei isso no texto. Outra coisa, só pra encerrar, tem uma homenagem muito bacana à Leia. Eu acho que encerrou bem ali o arco da Carrie Fisher, com o que eles tinham de material, né? Eles não podiam utilizar o rosto da atriz em versão digital. Apesar de que tem um lance no filme, assim, bem brevezinho, que é bem interessante, mas eu não quero contar, é um spoiler até legal, então não quero que vocês saibam. Mas foi bom ver a Carrie Fisher mais uma vez nas telonas. E o meu querido Luke Skywalker, né, meu personagem favorito de todos os filmes de Star Wars de todos os tempos, eu sempre vou ver o Mark Hamill em tela. Mas e você, o que achou de Star Wars Ascensão Skywalker? E o que você achou dessa trilogia mais importante que esse filme? A gente quer saber a opinião de vocês sobre a trilogia. Deixa aqui nos comentários, foi uma boa, foi uma ótima, foi uma trilogia ruim? A gente quer saber a sua opinião, aqui é livre para todas as críticas, todas as opções aí. Você pode falar de maneira respeitosa. É só não xingue ninguém. De maneira respeitosa, dê a sua opinião. Exatamente. E saiba conviver com a divergência. A divergência é importante, o contraditório é essencial, cara. Então, respeite a opinião do colega, tenha a sua conversa, e aqui nos comentários a gente vai aparecer também para conversar. Isso. E é tranquilo. E também não esquece de seguir o Mega Hero nas redes sociais, @MegaHeroOficial, e assistir nossos vídeos de review do Mandaloriano e da série Star Wars Resistance aqui também no canal do Mega Hero. E é isso, nos vemos em breve e desperte herói, quem é você?